gente está iniciando a segunda entrevista desse canal que a gente criou na TV Escola de Negócios para discutirmos a vida, seja no mundo corporativo ou nas nossas casas, com as nossas famílias, nos tempos aí de Covid-19. Eu estou aqui com duas pessoas muito especiais assim na minha vida, pessoas que eu conheci numa formação que eu fiz na Fundação Dom Cabral, que é o RH AAA, e que são pessoas que, junto com o restante da turma, me ajudaram a entender mais sobre o RH, me ajudaram a imergir nessa discussão sobre o papel do RH, com todas essas mudanças que a gente vem passando. A gente nem sabia dessa, né? Então, agora, mais ainda, o papel de destaque do RH nessa situação de crise que a gente vive, que é a Geise e que é a Catiane. Elas mesmas vão se apresentar. Meninas, muito bom tê-las aqui. É um prazer conversar com vocês. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que vocês que estão em grandes empresas devem estar com a agenda aqui, né, para poder organizar todas essas questões de clima, de, infelizmente, demissões, de trabalho remoto, enfim. Então, vamos começar com a Cati. Cati, fala um pouquinho de você aí, da sua empresa. Ok. Primeiro, obrigada. É um prazer estar participando com vocês mais uma vez. Eu acho que esse compartilhamento de experiências é muito enriquecedor. Assim, eu sou diretora de pessoas e hotelaria de um hospital em Salvador, na Bahia, Brasil, né? Já que a gente está falando aí com o Geise, que vai falar da Áustria. Então, eu trabalho no hospital, um hospital de médio porte, um hospital particular, e a gente tem, assim, diferente um pouco até do que está acontecendo com as outras empresas, em termos de movimento, primeiro porque a gente não pode parar, muito pelo contrário, né? A gente está num movimento até de contratação. Então, acho que é isso, a gente se apresenta, né? E aí a gente dá continuidade à fala. Ok, antes de eu passar para a Geise, seja bem-vindo, Oswaldo, também um colega do AAA, e, por favor, habilite seu vídeo e o seu áudio, para que você possa, depois que a Geise se apresentar, você também já se apresentar. Seja bem-vindo. Geise. Obrigada, Gilce, pelo convite. É um prazer também estar com você. Super referência para a gente. Parabéns pela iniciativa, né? Excelente estar com Catiane e Oswaldo também. Super dois colegas que agregam muito e a gente aprendeu muito nessa jornada. Bom, atualmente eu estou aqui na Áustria. Eu trabalho numa empresa, uma indústria, né, de mineração e refratário. E, além disso, sou mãe também. E estou em casa há 2 semanas, né, por conta desse surto, dessa pandemia, e eu acho que vai ser um prazer a gente trocar algumas experiências, porque é um momento novo, eu acho que todo mundo está aprendendo com isso, e é super válido a gente discutir aqui qual será o maior problema para a nossa nação, de uma maneira geral, para o nosso mundo, né? Se de fato será a pandemia, se será o desastre econômico, se serão as demissões, como é que fica, né, as pessoas nesse universo. Então, eu acho que essa discussão vai ser bem boa e eu espero também sair daqui com boas contribuições e aprendizados. Oswaldo, meu lindo, seja bem-vindo. Olá! Papo! Já comece se apresentando, falando em qual empresa você está, para a gente começar a discutir as questões aqui dessa entrevista. Perfeito. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Sim. Ok. Então, gente, eu sou Oswaldo, eu falo com vocês do interior do Brasil, né? Estou falando do interior da Bahia, a cidade de Juazeiro, e eu trabalho na indústria de produção de óleos e gorduras vegetais,
que atende o país inteiro. Então, participei com as meninas lá do RH AAA e passar para vocês também um pouquinho do cenário que está acontecendo no interior, né? No interior do Nordeste brasileiro, de como as empresas estão se posicionando, como é que a gente está lidando com toda essa demanda e que o profissional de RH deve ser o protagonista, né? Que acho que é o profissional mais requisitado nesse momento pelas organizações. Sim. Eu queria saber o seguinte, das empresas de vocês, acho que a Cate pode ficar por último, porque o dela é mais diferente do de vocês dois e é onde o bicho está mais pegando, né? Mas eu queria ouvir da Geise e do Oswaldo, assim, o número de funcionários que vocês têm, quantos por cento conseguiu realmente trabalhar em home office, se realmente fechou tudo, foi lockdown aí mesmo, então eu queria entender um pouquinho isso e como que foi esse processo de decisão. Eu acho que uma das coisas que mais impacta é a necessidade de ter que tomar decisões tão drásticas e com pouco tempo para refletir, né? Eu vejo no nosso grupo de WhatsApp do AAA, gente, me manda informação, não sei o que saiu daqui, o que saiu dali. E como é que é tomar decisões tão drásticas, lidar com tantas pessoas, lidar com tanto dinheiro, né? Porque pessoas trabalhando representam faturamento. E aí, me contem. Bom, a nossa empresa, em geral, tem 14 mil funcionários ao redor do mundo, né? E eu acho que o primeiro princípio é seguir as orientações do governo. Então, cada país tem uma orientação diferente. Se você compara a Índia, por exemplo, com os Estados Unidos, Brasil, cada um tem uma orientação local. Então, a primeira ação é criar os comitês de crise localmente para seguir primeiro as orientações que são obrigações estabelecidas pelo governo, né? Dentre elas, temos o home office, né? O home office, eu acho que muitos países não estavam preparados para isso de uma maneira geral. É algo novo, né? E aí realmente entra um pouco do pânico versus como eu administro algo novo, né? O home office foi estabelecido geral, seguindo a orientação de todos os países. Aqui na Áustria, por exemplo, a gente já está em home office, como eu falei, completando 2 semanas amanhã. O número de casos realmente tem crescido, mas a gente percebe que a cidade, o país continua funcionando, né? As condições de emergência, supermercados, farmácias, as pessoas podem sair para caminhar desde que não sejam aglomeradas, as pessoas podem ir à farmácia, andar com o cachorro, mas desde que isso respeite, obviamente, a condição do outro, que é não ter aglomerações. Especificamente aqui, se você descumpre essas regras, você tem uma multa, mas o país não parou. Mas a gente tem as barreiras no entorno, por exemplo, né? A União Europeia fechou as barreiras, mas para passar alimentos, etc., a gente não tem nenhum problema. Mas quando a gente vai para o Brasil, a gente percebe que o problema onde a gente tem é o nosso maior número de colaboradores, né? Eu acho que a gente tem um problema um pouco mais crítico, né? Quando a gente compara Brasil e Europa, existe uma diferença gigante em termos de recursos, em termos de quantidade, vamos falar de remuneração per capita, né? De quantidade de pessoas que têm condição de ficar parado por tanto tempo e, particularmente, de quanto é a capacidade de caixa das empresas, que é 27 dias, uma empresa consegue ficar parada e se sustentar. A gente fala de grandes empresas e as pequenas empresas, né? Isso é um ciclo. Então, quando a gente faz um lockdown geral, a gente está dizendo que a gente realmente vai paralisar uma economia. E isso, a última decisão da organização realmente é o desligamento, é demitir. Muitas outras ações serão tomadas antecipadamente, né? Férias coletivas, paralisação por compensação de banco de horas, todas as alternativas concedidas pelo governo para conceder realmente, manter a produção e continuar fazendo a máquina girar, essas serão prioridades, né? Demissão, eu acho que pode vir a acontecer e não é particularidade, quando a gente realmente deixa a economia declinar, que é o que vai acontecer, que já está acontecendo, né? E aí isso realmente vira uma bola de neve. Então, eu acho que nesse primeiro momento nós, enquanto RH, temos que realmente suportar em 2 frentes. A primeira frente é cuidar das pessoas que estão
nesse momento, desesperadas, estão aflitas, preocupadas com a economia e como será a sua vida pós-coronavírus, né? E, no segundo momento, também a organização, de uma maneira geral. O que fazemos com o nosso público, os nossos trabalhadores, como a gente vai gerenciar isso de uma maneira onde a gente não use a demissão como a primeira movimentação da organização, porque essa crise vai passar. A gente precisa das pessoas prontas e preparadas para reerguer a nossa economia. E isso precisa ser bem gerido e administrado, porque se a gente não fizer isso, obviamente a gente vai ter uma crise econômica, mas isso tende a piorar se a gente não administrar corretamente a nossa força de trabalho, as nossas pessoas, para que eles voltem realmente, antes de voltar até, que estejam saudáveis, para a gente conseguir realmente alavancar aí a nossa economia. Okay. Oswaldo, o que você acha disso? Bacana. Eu acho bacana e gosto muito disso, dessa perspectiva, né, de vários cenários, né? A gente está falando com o Geis de uma empresa gigante, 14 mil funcionários, e comparado a aqui eu trabalho, né, no interior do Nordeste brasileiro, que representa a maioria das empresas brasileiras, né? Uma empresa de médio porte, então a gente tem 400 funcionários direto e indiretamente chega aos 500, e estamos na cadeia de fornecimento de alimentos. Então é o tipo de indústria que ela não pode parar nesse momento. Então, desde segunda-feira, a gente fez uma segunda-feira, a diretoria se reuniu na segunda-feira pela manhã e tomamos várias decisões em várias frentes, mas usamos como critério 2 pilares estratégicos, que é a sustentabilidade do negócio, ou seja, a gente precisa ter serenidade para manter os negócios, porque a gente tem compromisso com os clientes e os clientes vão precisar do nosso produto. Segundo pilar estratégico é respeito e responsabilidade com as pessoas, ou seja, com o time. Então, a gente saiu dessa reunião com várias decisões e uma delas foi parte do time home office, parte do time antecipação de férias, parte do time que tinha que estar na atividade essencial. Nós fizemos escala de trabalho para diminuir a aglomeração, exposição, enfim, e tranquilizando todo mundo. Então, eu comentei no nosso grupo que eu estou no Vale do São Francisco, então aqui no Vale não tinha nenhum caso confirmado, né? Então, suspeitos eram 2. Então, a gente estava numa zona mais tranquila. Segunda-feira, depois dessa reunião, estouraram 2 casos confirmados. Então, a minha vida virou de cabeça para baixo, né? Porque a gente teve que mudar o curso. Então, essa é uma vantagem de estar numa empresa menor, onde você pode sentar rapidamente, né? Virtualmente, tomar várias decisões, onde o presidente da empresa é o próprio acionista. Então, a gente consegue fazer uma mobilização muito rápida. Então, hoje a gente está no equilíbrio, fazendo reunião de manhã com todo mundo que está em home office. Fizemos um comitê de crise que se reúne todo dia, 8h30 da manhã, porque para a gente cada dia está sendo um movimento novo, né? Então, ontem, com o pronunciamento do presidente, eu fiquei tenso, porque o que é que muda hoje, né? Então, a gente se reuniu 8h30 e vamos manter todas as nossas diretrizes, né, no sentido de ter responsabilidade com as pessoas, mas focar também no negócio, porque, como o Geise diz, o negócio tem que prosperar, né? Isso vai ter que passar. E a gente não fala em demissão, né? Muito pelo contrário. Até o momento, a gente está realmente unindo todas as nossas forças com o time comercial para atender o cliente, a área de logística, a área de transporte, para que, de fato, a gente consiga estar presente nessa cadeia, que é a cadeia de fornecimento de alimentos. Então, é uma perspectiva que eu acho que é próxima da maioria das empresas do Brasil, né? Aquela empresa em que está todo mundo junto e que pode decidir de uma forma mais estratégica, né? Que é uma escolha. E eu gostei muito desse contraponto, né? A visão de uma empresa mundial e a visão de uma empresa regional. Obrigado. Você é demais, viu, Dilson? Como é que monta esse panorama, né? Como é que consegue montar esse panorama? É que contribui muito para todo mundo, né? E aí, Cátia, porque o Oswaldo está falando, né? Tem que continuar, quem continua lá está com medo do que está, né? De se contaminar e etc. E vocês estão no olho do furacão. A hipótese, vamos trabalhar, vamos diminuir aqui o número de pessoas, não existe. E vocês recebem pessoas que estão doentes, ou seja,
vocês não precisam ir atrás do coronavírus, o coronavírus chega até vocês, né? A gente ri, é triste, mas... então, eu queria que você falasse isso. Como é que está a gestão nesse... Imagino que o nível de estresse das pessoas aí deve estar demais, o medo e o atendimento ao cliente, né? Porque se o cliente, né, o paciente, normalmente ele já chega fragilizado, numa situação de pandemia, ele chega, além de fragilizado, ele já chega doido, né? Aí eu queria que você falasse de tudo isso para a gente. Então, é bem assim mesmo, viu, Dilson? A gente está... agora a gente está mais tranquilo, eu acho que a gente já conseguiu se organizar e se estruturar de forma que tanto a gente passa segurança para o cliente como para os integrantes, né? Assim, a gente tem fluxos bem definidos já. Essa semana a gente está se respirando um pouco mais aliviado, mas de fato as últimas semanas, os últimos 15 dias em especial, a gente teve muito estresse, muita tomada de decisão. Então, assim, o comitê de crise, a gente estabeleceu há uns 20 dias atrás, se eu não me engano, ao certo, eu já estou até sem noção de tempo, mas a gente estabeleceu e todas as decisões estão sendo concentradas nesse comitê. E a gente, a princípio, definiu numa divisão de fluxos internos, né, para atender o cliente. Então, assim, eu tenho um fluxo exclusivo para os pacientes que têm suspeita de coronavírus. Então, isso a gente acaba tranquilizando a população com outros sintomas de irem e terem segurança de que não serão contaminados dentro do hospital. Mas, assim, fazer isso não é uma coisa simples, porque o hospital, a princípio, ele precisa ter um fluxo único, né? E aí, assim, mexer nessa estrutura para a gente fazer essa diferenciação de fluxo foi muito complicado. Um outro ponto importante é a questão dos equipamentos de proteção individual, né? Que para o hospital é uma condição sine qua non para se realizar todas as atividades. Obviamente que a gente tem seguido todas as recomendações também do governo. Então, a gente tem seguido a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, tem sido as nossas duas fontes de orientação, porque, assim, tem diversas. Então, se a gente também ficar ouvindo diversas coisas, a gente não consegue estabelecer um padrão. Então, essas são as duas nossas principais fontes de informação e a gente segue as orientações dessas duas organizações. E a gente tem tido uma dificuldade de aquisição de recursos além do preço, porque assim, máscara cirúrgica, que é o item assim mais básico de todos, a gente hoje compra com 1000% de aumento no preço. Então, uma máscara que a gente comprava por centavos, agora a gente está comprando por R$5. E aí, assim, a gente também tem uma outra decisão, um decreto que foi feito aqui na Bahia, e o Estado já confiscou alguns itens, né, das empresas particulares. Assim, as distribuidoras esses produtos foram requisitados pelo governo. Então, assim, a gente acaba também passando por isso e, assim, cria na gente uma certa insegurança, porque, assim, a gente tem fornecedor de São Paulo que não faturou uma compra nossa por conta dessa perspectiva de ser confiscado pelo governo. Então, assim, a gente tem uma série de problemas desse nível. E aí tem o que todo mundo tem também, né? Por mais que as pessoas sejam da área de saúde e possam ter um entendimento melhor de como é que acontece a contaminação e das medidas protetivas que a gente possa fazer para não se contaminar, elas estão em pânico da mesma forma. E aí a gente também está nesse convencimento, né, das pessoas, o acolhimento delas, né? Porque assim tem pessoas que não conseguem mesmo. A gente, no início, o atendimento da medicina do trabalho, ela foi maior das pessoas administrativas, né? Então, assim, elas de fato entraram em pânico antes da gente definir por home office. As pessoas estavam indo e
e, assim, desesperadamente a medicina do trabalho porque queriam ser afastadas. Então, assim, a medicina tem dado um apoio extremamente grande, atendendo todos os casos. Obviamente, a gente definiu também o que seria atendido lá. A princípio, se apresenta sintomas respiratórios via telefone, e aí depois a reavaliação a gente vai ver se já vai presencialmente ou não. Então, assim, tem todo um padrão e um protocolo para realizar o atendimento do integrante. Quem é que faz teste, quem é que não faz, quem é que vai ficar afastado por 7 dias, por 14 dias, quando retorna, qual é o procedimento que a gente vai fazer, porque essa pessoa ela também precisa retornar ao trabalho o mais breve possível. E aí, por outro lado, para a pessoa voltar ao trabalho, muitas vezes a gente precisa testar essa pessoa para saber se é corona positivo ou não, para ver se ele fica mais tempo afastado. E aí a gente também tem déficit de testes no mercado. Então, a gente não consegue testar todo mundo. Então, a gente precisa escolher quem é que a gente testa. Então, assim, são diversas situações que a gente define um protocolo hoje, como o Oswaldo colocou. A gente está vivendo um dia após o outro. Então, assim, a gente estabeleceu um canal institucional onde todas as informações elas são compartilhadas lá em tempo real para evitar fake news, porque também assim era um monte de informações que surgiam dizendo, olha, o hospital X está com tantas pessoas internadas, quando não era verdade. Então, hoje a gente tem 3 pacientes internados com suspeita, aguardando o resultado de exame. A gente não tem nenhum paciente internado confirmado. Então, a gente está com 2 unidades estruturadas, reservadas para esses pacientes, com as equipes treinadas para isso. A gente está com a nossa equipe de recrutamento e seleção selecionando 219 pessoas aproximadamente para, se a gente tiver necessidade de abrir mais unidades, as pessoas já estão treinadas, e a gente tem todo o processo seletivo, que está sendo tudo via teleconferência. A gente reviu todas as etapas do processo e todo o processo de admissão como um todo. Como o Geice colocou, a gente tem seguido aí as medidas provisórias, vendo tudo que está sendo definido em relação a isso. Então, em relação à admissão, a gente não está fazendo todo o processo admissional de exames, então só a consulta médica, para garantir minimamente que essa pessoa não entre com os sintomas respiratórios. E o treinamento todo também é AD. Mas, assim, a gente está num movimento meio que inverso em relação à questão de pensar em desligamentos, mas ainda assim muito preocupados de como é que todo esse investimento que a gente está fazendo agora vai repercutir lá na frente. Então, assim, esses preços que estão exorbitantes, que a gente está comprando coisas com valor muito superior ao que normalmente a gente compra. Então, assim, todo dia a gente senta, reavalia os nossos processos, vê se de fato o que a gente tem consumido tem sido o que a gente pensou no dia anterior, para a gente poder revisar se a gente vai comprar aquilo tudo mesmo ou não. Por outro lado, também tem segurança que se a gente não compra agora, no futuro a gente não encontra mais, e a gente não sabe até quanto tempo vai perdurar isso. Então, assim, é um momento de muita incerteza, e que, assim, cada dia é um dia, muitas vezes cada minuto é um minuto diferente. E um outro aspecto que, assim, a gestão de pessoas também tem feito é aberto um canal para atendimento psicológico para os integrantes. Então, a gente contratou um psicólogo, porque, assim, a nossa equipe de gestão de pessoas não tem condição agora, porque ela está toda focada em recrutamento e seleção, as consultoras, e então a gente contratou uma psicóloga, que é psicóloga hospitalar, que já tem experiência nessa situação, e a gente vai estar abrindo atendimento para as pessoas que a gente identifica que está numa situação maior de pânico, de medo, e a gente estabeleceu critérios para o encaminhamento desse atendimento e também internamente com os líderes, porque assim a gente sabe o quanto a responsabilidade do líder na condução da equipe nesse momento. Então eles têm sido prioridade da gente no acompanhamento
diário, da gente ligar, entender qual é a dificuldade, o que é que a gente pode ajudar, ligando as equipes, orientação, por mais que esteja assim, um bombardeio de informação na televisão, as pessoas ainda não se sentem completamente seguras em relação ao que é. Então, assim, a gente tem se concentrado muito nisso, de conversar com as equipes e explicar exatamente como é que acontece a transmissão, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quando está no trabalho, quando está no caminho, né, nesse deslocamento, e quando chega em casa, né, quando a gente chega, o que é que a gente precisa fazer para proteger a nossa família, que isso é uma grande preocupação deles. Então, assim, são várias frentes que a gente tem desenvolvido para poder dar conta disso, mas não tem sido fácil. Tem um outro ponto também, que assim, a gente não tem nas instituições hospitalares uma padronização de procedimentos. Então, assim, cada hospital tem utilizado um padrão, seja baseado em pontos diferentes, ou seja, por pressão do funcionário, que às vezes ele diz, eu não vou trabalhar se eu não tiver máscara, e aí tem que haja um fundamento técnico para a família, e isso acaba fragilizando as relações, porque se normalmente na área de saúde, a pessoa trabalha em mais de um hospital ou de um serviço de saúde. E aí ele, poxa, eu estou trabalhando lá, eu tenho esse equipamento de proteção, quando eu chegar aqui eu não tenho. É difícil para ele entender isso, então isso também é algo que a gente, inclusive, tem trabalhado com a Associação Nacional de Hospitais Particulares, para minimamente a gente padronizar isso. Uhum. E, Kate, quando o mercado não está aquecido, já é difícil a gente achar profissionais capacitados. E numa situação em que, para esses profissionais que você precisa, estão sendo chamados, né, por outras empresas também, o que mudou, vai ter que mudar, ou já está mudando, a forma também de integração e desenvolvimento dessas pessoas, porque não vai ter muito tempo para a curva de aprendizado deles vai ter que ser quase que um ponto de aprendizado, não vai nem dar para ser uma linha, né? Uma linha reta ou curva, vai ter que ser um ponto de aprendizado, né? Sim, sim. A gente definiu quais eram os temas, né, principais e indispensáveis que a gente tinha que trabalhar com essa pessoa para chegar na instituição. A princípio, essas pessoas não irão para as áreas críticas, que a gente está chamando que é a área de referência para atendimento dos pacientes de Covid, eles ficaram com as outras unidades, e a gente está meio que mesclando as equipes, né, para que não fique uma unidade todo mundo novo, porque aí a gente vai ter problema nessa comunicação, nessa desenvolvimento da pessoa mais continuado, porque a gente não vai ter a gente normalmente na empresa ela entra, fica um mês em treinamento, só então depois é que ela começa a desenvolver suas atividades sozinha, né? Assim, antes dela sempre estar com acompanhamento. Então, para a gente assim, a gente sair fora da caixa muito para poder se abrir a essa situação, mas a gente também, assim, apesar de diminuir e revisitar a questão do processo seletivo, a entrevista ela tem sido muito rigorosa. A gente tem um requisito que a gente faz, que é a confirmação que a gente chama de checagem na fonte, que é para eu ver se a pessoa que se diz enfermeiro, ele é realmente enfermeiro. Então, a gente vai no conselho, checa isso, ou na própria faculdade, ou na escola dos técnicos, se de fato ele é técnico de enfermagem, de laboratório, se ele é enfermeiro, se ele é médico. Então, para a medicina, o conselho ele já diz isso para a gente, se tiver lá cadastrado e em dia, ele já foi checado na faculdade, a enfermagem trouxe essa informação para a gente recente, de que eles também fazem isso, mas os outros todos, psicólogos, enfermeiros, então esse é um ponto que a gente também não abriu mão, né? Porque assim, é um período de oportunidade que as pessoas estão vendo para entrar no mercado de trabalho, mas a gente sabe que também tem oportunistas, né? Que estão aí também atentos e
Então, a gente precisa minimamente garantir que o profissional é, de fato, habilitado para exercer aquela atividade. E, assim, de fato, o treinamento tem sido à distância, então a gente já tinha um programa e a gente está fazendo EAD, porque não tem outra forma, a gente não pode aglomerar pessoas em uma sala de aula e esse tem sido nosso escape. Ok. Então, pessoal, nosso tempo ele está se esgotando, né? E aí eu queria encerrar com cada um de vocês, aí 2 minutinhos para cada um de vocês, que eu gostaria que vocês falassem sobre como vocês estão orientando os gestores para serem gestores remotos. A gente é de empresas maiores, como a da Geise, as pessoas já estão muito acostumadas com essa coisa de reunião online, né? Enfim, uma gestão um pouco mais remota, pelo menos no nível corporativo. Mas a gente, né, nós aqui, como diz o Oswaldo, né, da maioria das empresas aqui no Brasil e no mundo, somos muito do contato, do tete-a-tete, né? E como é que está sendo isso, esse desenvolvimento? O que o RH está fazendo para ajudar as pessoas que executam em casa, mas principalmente os gestores, para que eles consigam fazer uma boa gestão de uma maneira remota? Ok. Eu acho que eu gostaria de ser... Pode ir lá, vai lá, Oswaldo. Rapidinho. Toca aí. Eu queria pedir a oportunidade de ser o primeiro, porque, como eu disse para vocês, minha semana virou de cabeça para baixo, né? Sem então, dúvida. eu queria poder dar minha contribuição e me ausentar, pedir desculpa a todo mundo e me ausentar, mas é a loucura do momento, eu acho que todo mundo entende isso, né? Como contribuição, né? Ontem eu fiz uma reunião com gestores, principalmente os gestores que estão num processo essencial, né? Que é na produção, de ter mais sensibilidade para o olhar humano, né? De que a gente não pode encarar como um dia normal, que cada dia vai ser um dia. E para quem está em home office, a gente aqui na empresa já tem uma experiência de ter gente em São Paulo, Fortaleza, então Luiz Eduardo Magalhães, então a gente já vivencia isso em alguns casos, mas não no grande volume que foi agora. Então, a gente está solicitando ao time que está em home office, eles precisam de uma educação também, né? Então, a gente está criando um painel de produtividade deles, eles precisam fazer lista do que atividades executaram durante o dia. O gestor tem como acompanhar isso através do nosso ERP, né? De forma sistemática, e aprender a aumentar e potencializar a comunicação. Então, mais do que nunca, a comunicação virou uma grande estratégia, né, para o trabalho. Então, antes ela era importante, mas agora eu acho que ela até é essencial, né? Então, eu estou aqui com vocês, estou negociando aqui no WhatsApp, no Skype. Então, a comunicação eu acho que é a grande chave, mesmo para o home office ou para quem está tendo que trabalhar, né? No caso da CAT, né, que é o hospital, que está na linha de frente. E Geise, acho que pode dar uma contribuição muito bacana de profissionalismo de home office, né, que ajuda todo mundo e está todo mundo muito carente. Ela contribuiu muito com a gente, né, no início que a gente estava se debatendo com a história do home office, que ainda é cedo para a gente, né, ainda é novo, e Geise foi realmente uma grande mentora, orientou todo mundo com política, treinamento, direcionamento. Muito obrigado, viu, Geise? Eu vou ter que sair. Catiane, força, coragem, o que precisar da gente, estamos aqui. E minha amiga, hoje é seu aniversário, né? Você que é nossa mediadora. Parabéns, um beijo grande. Morro de orgulho de você, viu, Dilce? Vou ter que sair. Lindo! Beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Oswaldo. Super obrigada. Tchau. Valeu. Complementando aí o que o Oswaldo falou e a Catiane também, eu concordo plenamente. Eu acho que o momento agora é da gente ter uma comunicação extremamente assertiva, contínua, né? Eu acho que as pessoas estão em busca. A gente está vivendo um momento de guerra política, onde a comunicação ela vai muito em torno de interesses particulares e não coletivos. Então, eu acho que o papel da organização é essencial nesse momento de trazer informações claras,
transparentes, coerentes, né? Que é o que a Catiane mesmo falou, poxa, estamos trazendo informações diariamente para o time estar inteirado do que está acontecendo de uma fonte confiável. Então, eu acho que isso tira um pouco do estresse, embora a gente acabe não se desvencilhando de informações paralelas, mas eu acho que primeiro ponto é comunicação, segundo ponto é empatia, né? Eu acho que nós, enquanto RH, estamos cuidando das pessoas nesse momento, mas a gente precisa também ter um olhar para esse time de RH que está trabalhando incessantemente junto com o time de medicina das organizações, de saúde, segurança e junto com a liderança. Os líderes também precisam de um apoio, porque eu acho que esse é um mundo novo para todo mundo está passando por uma fase que ela é nova, né? Embora todos nós já tivéssemos passado por alguma experiência de home office, é algo realmente muito mais intenso do que antes, que nos exige muitas habilidades que antes nós talvez não tivéssemos colocado tanto ênfase, como ter mais flexibilidade, ter um pouco mais de empatia, se comunicar melhor, conseguir realmente trazer e fazer a cooperação acontecer à distância. Então, realmente, o primeiro ponto é comunicação, o segundo, empatia, é realmente entender que o seu colaborador que tem 3 filhos, o marido está em casa, tem o cachorro, ele talvez não vai conseguir entregar, né, 100% como ele entregava antes, talvez ele vai conseguir entregar 80%, fazendo um grande esforço. Então, também responsabilidade de cada indivíduo, né, de estar vivendo esse momento e saber qual que é a sua parte nesse movimento, enquanto líder, enquanto colaborador, para contribuir realmente para que todos nós possamos passar por esse momento de uma forma saudável, ética e, acima de tudo, cooperativa, porque além de nós, organizações, empregados, indivíduos que somos privilegiados de estar discutindo isso aqui, a gente tem aqueles que são da iniciativa própria, né? Vamos chamar assim, que são aqueles que são os caminhoneiros independentes, que são as equipes que têm o seu próprio negócio, que é o nosso colega que vende o cachorro-quente. Eu só te interromper um pouquinho, é porque a sala, como é gratuita, ela vai fechar. Deixa eu mandar um outro convite, só para a gente fazer esse encerramento bacana, aí a gente continua onde você parou, tá? Um beijo. Tá joia, então. Beijo, obrigada. Bom, pessoal, tivemos que encerrar um pouquinho abruptamente a nossa entrevista, finalizando aí com a fala da Geise. Não deu tempo da Cati falar mais sobre essa questão dos líderes gerindo em home office. Infelizmente, a nossa conexão caiu uma chuva aqui em Goiânia e tchau, bye bye internet. Mas, assim, o que a gente depois conseguiu conversar, mas que não deu para gravar, para passar para vocês, foi que a Geise completou o pensamento dela sobre a importância também da gente cuidar dos prestadores de serviços, de fornecedores que são empresas bem menores ou autônomos, que também precisam, né, de ter esse olhar por parte da empresa, para que isso vai, né, o que acontece nas grandes empresas vai impactar nas empresas menores e também prestadoras de serviço. A Cati comentou que realmente para eles, para o tipo do negócio deles, realmente o home office não era uma prática muito difundida, até porque a maioria dos profissionais está ali na linha de frente de atendimento ao paciente. Então, mesmo independente da pandemia, o grande número dos profissionais que tem na empresa lidam diretamente com o público, mas que eles tiveram que, assim como todas as empresas, aumentar o número de profissionais em home office, o pessoal da administração, toda a equipe que não é da linha de frente, e que isso realmente traz muitos desafios para o RH, que tem que desenvolver e apoiar o líder nesse processo. Então, aí foi mais ou menos isso que elas trouxeram no finalzinho, que não deu para gravar, né? E é isso, tá bom? A gente volta numa próxima entrevista daqui a uns dias. Um grande abraço e muito obrigada.